Olá! Já pararam para pensar no que realmente acontece no nosso cérebro quando a gente faz terapia? Hoje vamos mergulhar na ciência por trás disso. Vamos descobrir como a experiência de ser ouvido é muito mais do que um simples conforto. É um gatilho para uma reorganização profunda do nosso cérebro. Bom, vamos começar com aquela dúvida que, vamos ser sinceros, muita gente tem. Será que terapia é, no fundo, só uma conversa cara? É uma pergunta justa, né? Afinal, como é que só falar sobre os problemas pode, de fato, curar alguma coisa? Então, a resposta para essa pergunta está na neurociência. E ela nos dá uma visão fascinante do que acontece lá dentro, revelando que a psicoterapia é sim um tratamento biológico. Ela provoca mudanças que a gente pode medir no cérebro, tanto no jeito que ele funciona, quanto na sua estrutura física. Bora ver como isso acontece? Para entender essas mudanças, primeiro a gente precisa conhecer os personagens principais dessa história neurológica, a central de comando que gerencia as nossas emoções. Pensa assim: de um lado, a gente tem a amígdala, que é tipo o nosso alarme de incêndio. Em momentos de ansiedade e estresse, ela fica super ativa, sabe? Disparando o sistema de luta ou fuga. Do outro lado, a gente tem o córtex pré-frontal, que a gente vai chamar de CPF para facilitar. Ele é o regulador, a parte sensata do cérebro que analisa a situação e diz para a amígdala: ei, calma aí, foi só um alarme falso. O equilíbrio entre esses dois é fundamental para a nossa saúde emocional. Agora, o que é realmente incrível sobre a terapia é que ela não provoca só uma mudança temporária de humor. Ela funciona como uma verdadeira reforma na arquitetura do cérebro. E essa reforma acontece em dois níveis. Primeiro, ela muda a atividade, ou seja, quais circuitos são ligados e desligados. A terapia fortalece a comunicação entre o regulador, o CPF, e o alarme, a amígdala. Mas vai muito além. Ela também altera a estrutura física dessas regiões. Isso aqui ilustra perfeitamente as mudanças estruturais. Estudos mostram que uma terapia bem-sucedida pode levar a uma diminuição no volume da amígdala, o que significa um alarme menos sensível. Ao mesmo tempo, pode aumentar a densidade do córtex pré-frontal, fortalecendo o nosso regulador. E ainda protege o hipocampo, a nossa central de memória, dos efeitos tóxicos do estresse crônico. E tem mais. A terapia pode até promover a neurogênese, o nascimento de neurônios novinhos em folha. Isso acontece principalmente no hipocampo, melhorando a nossa capacidade de diferenciar memórias de um trauma do passado da segurança do presente. É o cérebro literalmente se reconstruindo. Então, como é que o cérebro consegue essa façanha de se remodelar? O mecanismo por trás de tudo isso é um conceito fundamental na neurociência. Esse conceito é a neuroplasticidade, a incrível capacidade do cérebro de se reorganizar com base em novas experiências. Padrões de pensamento e comportamento que não funcionam são como estradas neurais antigas, que a gente já conhece. A terapia funciona como um programa de engenharia cerebral para construir rotas novas e melhores. E esse processo segue 3 passos básicos. Primeiro, a gente identifica as estradas velhas que levam para lugares ruins. Depois, com a ajuda do terapeuta, a gente começa a praticar novas formas de pensar e reagir, construindo umas trilhas neurais alternativas. E aí, com a repetição, essas trilhas viram rodovias expressas, tornando as respostas saudáveis muito mais fáceis e automáticas. O interessante é que a neurociência moderna está validando conceitos que a psicoterapia já falava há mais de um século. A ideia de perlaboração ou working through, em que se revisita um conflito várias vezes, corresponde em nível neurobiológico exatamente a esse ato de fortalecer as novas redes neurais. Mas o que ativa todo esse processo de mudança? Não são apenas as técnicas. O ingrediente mais crucial é algo profundamente humano. O verdadeiro motor da mudança neurobiológica é a própria aliança terapêutica, a conexão segura e empática entre o terapeuta e o paciente. É a base sobre a qual toda a reconstrução do cérebro acontece. Isso acontece através de um processo chamado corregulação. A presença calma e atenta de outra pessoa pode literalmente acalmar o nosso sistema nervoso. A empatia do terapeuta funciona como um regulador externo para a amígdala do paciente, diminuindo os níveis do hormônio do estresse, o cortisol. Quando a gente se sente compreendido, o nosso cérebro responde quimicamente, como a gente vê aqui. O nível de cortisol, o hormônio do estresse, cai. A ocitocina, o neurotransmissor da confiança e do vínculo, aumenta. E a ocitocina faz 2 coisas mágicas.
Ela reduz o medo na amígdala e, o mais importante, ela promove a neuroplasticidade, tornando o cérebro mais aberto à mudança. Resumindo, o que a psicologia chama de base segura tem um correspondente biológico direto. Essa segurança cria um ambiente neuroquímico de baixo estresse e alta confiança, que é a condição perfeita para o cérebro poder se curar e construir aquelas novas rodovias neurais. A gente chega então à conclusão principal desta análise, que une todos esses pontos de uma maneira muito poderosa. A psicoterapia não é só conversa, é um tratamento biológico. A experiência humana de ser ouvido com empatia e sem julgamento não é apenas um conforto psicológico. É o estímulo que inicia uma cascada de eventos neurobiológicos que permitem ao cérebro se reorganizar e se curar. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se uma relação terapêutica pode alterar fisicamente a estrutura do nosso cérebro para melhor, o que isso significa para todos os nossos outros relacionamentos? Isso nos mostra que a conexão humana não é um luxo, é uma necessidade biológica, com o poder de nos moldar e nos curar em um nível fundamental.